Olá, amigos. 15 de janeiro de 2019, Legítima Defesa em Foco, em edição extraordinária, porque estávamos no recesso. Mas, como disse no último programa gravado, gravaríamos um outro filme caso houvesse um fato notável. Nós esperávamos que esse fato notável fosse aquele gesto a que me referi do presidente Jair Bolsonaro, que deveria ter sido praticado no dia 1º de janeiro de 2019, no mínimo revogando o parágrafo 1º do artigo 12 do Decreto 5.123, regulamentador do Estatuto do Desarmamento. Acaba de ser publicado em edição extraordinária do Diário Oficial da União o Decreto número 9.685, edição extraordinária, portanto, em vigor imediato, em vigor já a partir de hoje, editado pelo presidente Bolsonaro, aparentemente, declaradamente, para cumprimento da promessa de flexibilização do Estatuto do Desarmamento naquilo que estivesse ao alcance dele, ou seja, que não dependesse de modificações na lei em si. Modificações essas que, obviamente, dependem de decisão do parlamento e não do presidente. Muito bem, o decreto, infelizmente, com grande pesar no coração, devo dizer que é ruim. Devo dizer que frustra as expectativas de milhões de brasileiros, que frustra as expectativas daqueles que há tantos anos pugnam pela legítima defesa, que nós reputamos um direito constitucional e que lutam para que se cumpra a decisão popular do referendo de 2005. Acontece que o decreto deveria ser um decreto de flexibilização, deveria ser um decreto que simplesmente revogasse o parágrafo 1º do artigo 12 do Decreto 5.123, porque ele é ilegal e continua a ser com o novo decreto. Mas não, é um decreto que impõe novas restrições, quando a palavra restrição pensávamos que era uma palavra afastada do vocabulário do presidente Jair Bolsonaro, não só por tudo o que representa a trajetória política dele, mas como pelo que ele declarou e prometeu o tempo todo em sua campanha eleitoral. Nós temos o direito de esperar por coisa muito mais adequada ao direito. Ao direito. Recusamos-nos a fazer qualquer pronunciamento em cima das especulações da grande mídia, que vinham nos sobressaltando, na verdade, e nos pondo de cabelo em pé. O texto do decreto, como saiu, mostra que essas especulações tinham muito de realidade, tinham muito de verdade. Então nós vamos fazer um breve comentário sobre o texto do decreto, lendo os seus dispositivos, anotando os seus dispositivos em ordem de artigo e procurando esclarecer os pontos em que nos fundamentamos. Bom, o decreto modifica, como disse, o decreto 5.123 de 2004, que é o decreto regulamentador do Estatuto do Desarmamento. Não se trata, e nem poderia se tratar, portanto, de porte de arma. A questão do porte está adstrita. As mudanças relacionadas ao porte estão adstritas a decisões legislativas, a decisões do Parlamento, do Congresso Nacional. Não são de uma canetada de resolução por uma canetada do Presidente da República. Insere o inciso 8º no artigo 12 do Decreto 5.123. E esse artigo, ou melhor dizendo, esse inciso 8º no artigo 12, é uma restrição, porque diz que na hipótese de residência habitada por criança, adolescente ou pessoa com deficiência mental, na declaração de efetiva necessidade, o interessado deverá afirmar que a sua residência possui um cofre ou um local seguro com tranca para armazenamento. As versões iniciais diziam que era um cofre, então isso tinha um fundo de verdade, só que o texto foi amenizado, é um cofre ou um local seguro com tranca. Para quê? Se já existe o artigo 13 na própria lei 10.826, o famigerado Estatuto do Desarmamento, que diz que é crime
a pessoa se omitir na guarda de arma de fogo quando houver na residência, no local onde era mantido, a presença habitual de pessoa menor do que 18 anos ou pessoa com deficiência mental. No entanto, ao impor cofre ou um local seguro com tranca, despreza as hipóteses criativas dos próprios possuidores, que têm sim a responsabilidade de não se omitir na guarda de arma de fogo. E essa criatividade envolve, por exemplo, travas que possam ser rapidamente tiradas da arma numa situação de necessidade, ou então a criação de compartimentos dissimulados, secretos pela própria pessoa. E mais, como ela cria essa obrigação, ela impõe mais adiante, no texto desse mesmo decreto, que no parágrafo 10 do mesmo artigo 12, que passará a ser considerado crime enquadrável naquele mencionado artigo 13, que eu já referi aqui, o fato de não haver o cofre ou esse dispositivo com tranca. E não afasta a discricionariedade, porque como o decreto não estipula as condições para esses artefatos, obviamente ficará a critério da autoridade policial determinar se ela, a autoridade policial, entende que aquele dispositivo corresponde à descrição de cofre ou de um compartimento com tranca. Será critério dela, a autoridade policial. É mantida a discricionariedade. E eu fiz uma pesquisazinha rápida aí de um compartimento de tipo cofre, por exemplo. Encontrei preços com R$530. Ou seja, mantém-se a elitização do acesso às armas de fogo, porque agora, além de ter que fazer o desembolso do dinheiro necessário para a aquisição da arma em si, além do pagamento de todas as taxas previstas em lei, ainda a pessoa terá a obrigatoriedade de comprar, instalar um artefato que atenda aos requisitos discricionários de qualquer autoridade policial. Mas vamos mais adiante, porque afinal de contas, o parágrafo 1º do artigo 12 na nova redação, vejam só, não foi revogado, mas foi modificado, teve sua alteração completamente mudada. E dizendo que presume-se a veracidade dos fatos e das circunstâncias afirmadas na declaração de efetiva necessidade, a que se refere o inciso 1º do caput, a qual será examinada pela Polícia Federal. Será examinada, ou seja, já começa a dizer que depende da Polícia Federal verificar se existe efetiva necessidade ou não. Mantém a discricionariedade, mantém a ampla margem de discricionariedade. Porque também ao dizer que presume-se a veracidade dos fatos e das circunstâncias afirmadas, diz que a pessoa terá que afirmar as circunstâncias, quando a lei não é essa. A lei é clara, a lei diz que a pessoa deve apenas declarar a efetiva necessidade. E alguém poderá dizer, não, mas se declara tem que justificar. Não, porque se fosse verdade essa afirmativa de quem declara tem que justificar, o artigo 10 que trata, aí sim, o artigo 10 do Estatuto do Desarmamento, que trata, aí sim, do porte, não falaria que para o porte a pessoa tem que demonstrar efetiva necessidade, e fala. Então a lei estabelece dois verbos diferentes, a lei estabelece diferenciação. A lei exige a demonstração, ou seja, a prova apenas para o porte, e não para a mera posse, não para a mera aquisição, para ter em domicílio, em residência, em estabelecimento comercial, a arma. A pessoa, de acordo com a lei, por mais draconiana que seja a lei, tem apenas que declarar efetiva necessidade. E que declaração é essa? É muito simples, declaro que preciso de uma arma de fogo para a legítima defesa e ponto final. Declaro que preciso dessa arma de fogo, portanto, para exercer um direito constitucional e ponto final. Não tem mais nada que exigir pela autoridade policial. O texto mantém essa margem de discricionariedade. E no parágrafo 7, ele cria figuras em que a efetiva necessidade considera-se automaticamente presente. Observem bem. Cria figuras em que a efetiva necessidade considera-se automaticamente presente. Ao criar figuras desse tipo, mais uma vez o decreto está a dizer que em outras circunstâncias não previstas no parágrafo 7º, a efetiva necessidade
não pode ser considerado automaticamente presente, abrindo, mais uma vez, ampla margem para a discricionariedade das decisões dos delegados da Polícia Federal. E aí essas hipóteses de exceção são dos agentes públicos, de segurança pública em especial, os militares ativos e inativos, os residentes em área rural, e aí nós perguntamos por que essa discriminação? Em que o residente em área rural tem mais necessidade de exercer o direito de legítima defesa do que os habitantes das áreas urbanas, onde com muito mais gravidade se concentra a atividade criminosa, e isso não exige demonstração, é fato público e notório. E aí entra com um conceito novo, que também se prescinde de demonstração efetiva necessidade, o que poderia parecer muito bom aos residentes em áreas urbanas com elevados índices de violência, assim consideradas aquelas localizadas, vejam bem, em unidades federativas, ou seja, os estados ou o Distrito Federal, com índices anuais de mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes no ano de 2016, conforme os dados do Atlas da Violência de 2018, do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Dados de um Atlas, por exemplo, e do estudo, que vão lá verificar, e é encabeçado por um certo senhor Daniel Cerqueira, ilustre pessoa que todos conhecemos muito bem. Pois muito bem, esse Atlas ainda mostra, vamos tomar um exemplo em que os índices diminuíram muito, ainda mostra o estado de São Paulo, porque o índice se aplica à unidade federativa e não a cada município em particular, ainda mostra, por exemplo, o estado de São Paulo, com um índice ligeiramente superior a 10, portanto, enquadrado, digamos assim, na parte benéfica da interpretação desse texto. Só que no próximo Atlas da Violência, podem as senhoras e senhores ter certeza que o índice de homicídios dolosos do estado de São Paulo irá abaixo de 10. Irá abaixo de 10. E, portanto, para os pretendentes residentes no estado de São Paulo, mais de 40 milhões de habitantes do país, não estará automaticamente demonstrada a efetiva necessidade. Não estando demonstrada automaticamente a efetiva necessidade, a autoridade policial poderá questionar a própria declaração de efetiva necessidade. Exatamente sobre esse argumento. Não, a lei não contempla essa questão como demonstração cabal, independente de outras provas, independente de outras justificativas. Então o senhor vai ter que demonstrar e justificar, ou seja, aplicar a regra do artigo 10, a regra do artigo relacionado à mera posse de armas de fogo, o que é completamente ilegal, repito. Então isso não muda a situação. Esse critério, ademais, quando começar a funcionar para Estado sim, Estado não, criará diferenças entre os cidadãos brasileiros em relação a direitos fundamentais, assegurados, declarados no artigo 5º da Constituição da República, e dos quais, exatamente por essa razão, derivam as disposições do Código Penal e do Código Penal Militar relacionadas à legítima defesa como excludente de criminalidade. Criará diferenças de tratamento odiosas e inconstitucionais entre cidadãos brasileiros apenas pelo fato de residirem, de viverem em um estado ou em outro estado. E mais, faz exceção para titulares de estabelecimentos comerciais ou industriais. Por quê? Porque essa discriminação, essas pessoas sofrem mais ameaças do que o cidadão comum em sua residência, em suas residências, nas vias públicas? É claro que não. E acaba por incluir também, como exceção, no inciso 6º, os colecionadores, atiradores e caçadores, o que não havia necessidade de fazer nesse texto, porque na verdade a situação dos CACs é estipulada em outras partes do decreto e nas normas derivadas da Lei 10.826 de responsabilidade de atribuição de alçada do Exército. Cria complicações e confusões legislativas. E aí segue dizendo, no parágrafo 8º,
que o disposto no parágrafo 7 se aplica para a aquisição de até 4 armas de fogo de uso permitido. 4. Ou seja, reduz um critério que desde os anos 30 na ditadura Vargas, apesar de ter sido baixado na ditadura pela desconfiança que a ditadura tinha de sua própria população, por razões óbvias, reduzindo aquilo que vinha há décadas e décadas de 6 armas de fogo por critérios de alçada do Exército, 2 armas de porte, 2 armas longas de cano liso, 2 armas longas de cano raiado, para 4 armas. Embora preveja aqui algumas situações que poderiam justificar o aumento desse limite conforme legislação vigente, e não se fala que legislação vigente é essa. A única coisa positiva veio um pouco mais adiante, na modificação do parágrafo 2º do artigo 16 e do parágrafo 3º do artigo 18, com relação, respectivamente, a armas de uso permitido e armas de uso restrito, conceitos que nós rejeitamos, mas ainda permanecem, não é? Aumentando o prazo de renovação do registro para 10 anos, em vez dos 5 atuais. E isso, embora seja um alívio, e é o alívio que nós reconhecemos neste decreto, não resolve a questão fundamental. A questão fundamental é que o registro deveria ser permanente. O registro deveria ser um documento permanente. O registro atesta que a pessoa cumpriu os requisitos exigidos pela lei para a aquisição de uma arma de fogo e, portanto, para possuí-la em domicílio, no lar, no escritório, no comércio. E não há justificativa lógica alguma para a necessidade de renovação, a não ser o caça-níqueis oficial, porque a cada renovação, evidentemente, tem que se pagar as devidas taxas, tem de ser pagas as devidas taxas. Mas é um alívio? É um alívio. É um alívio. Segundo a ótica de alguns dos nossos participantes, é um alívio que beira a migalha, que beira a esmola. E caberia ao presidente ter acabado com isso por um ato seu, porque ele tem o poder de fazê-lo. Tem o poder de fazê-lo, mas infelizmente excluiu essa hipótese da sua atitude. Nós já sabíamos, claro, que a questão do porte estava muito relativizada, mesmo ao longo da campanha eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro havia deixado claro isso. Ainda temos esperança de que ele vá pressionar o Congresso Nacional para uma posição muito mais consentânea com o direito em relação ao porte, mas a edição desse decreto passa a nos desalentar. No artigo 2º do novo decreto, ocorre uma disposição de renovação dos registros expedidos antes da data de publicação do decreto, e eles ficam renovados pelo prazo a que se refere o parágrafo 2º do artigo 16 do decreto 5.123. Aqui é uma redação complicada e imprópria. A melhor coisa teria sido dizer pelo prazo a que se refere a nova redação do parágrafo 2º do artigo 16, para ficar bem claro que é de 10 anos, e não de 5 anos ou 3 anos, conforme o caso, que ainda consta do decreto antigo. Vejam então que algumas imperfeições acabam criando dificuldades jurídicas e certamente criarão outras dificuldades jurídicas em face da interpretação e à medida que nós formos verificando os casos concretos de procedimento das autoridades da Polícia Federal em face do novo decreto. Mas o conjunto dele é ruim, o conjunto dele é decepcionante, o conjunto dele não faz jus à carreira impressionante, a carreira política impressionante de Jair Bolsonaro, e não faz jus às suas campanhas, às suas promessas de campanha. É duro dizê-lo, mas nós temos de dizê-lo, porque o nosso dever é manter o bom combate a respeito do direito. E a nosso ver, com esse decreto, o que nós esperávamos, que era uma melhora das condições de direito em relação à legítima defesa do país, fica frustrado. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.